Ei, gente, meu nome é Tainá Salles. E eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, a gente vai começar uma saga de episódios sobre uma matéria muito importante no direito penal, que é a aplicação das penas ou dosimetria das penas. Então, Camis, fala um pouco mais sobre essa aplicação das penas. Tainá, a aplicação da pena consiste em um método trifásico de individualização da pena, ou seja, para chegar no cálculo da pena do réu, o juiz ele vai passar por três fases previstas em lei. E a gente vai aprofundar em cada uma dessas fases nos próximos episódios, mas eu vou dar uma breve síntese de cada uma dessas fases. Bom, gente, na primeira fase, o juiz ele vai calcular a pena base. Na segunda fase, ele vai verificar se existem agravantes ou atenuantes, e na terceira fase, ele vai verificar se existem causas de aumento ou de diminuição. E, gente, além dessas três fases previstas em lei, a jurisprudência acrescentou uma quarta fase, na qual o juiz ele deve especificar na sentença se o sujeito ele tem direito de ter a sua pena privativa de direitos substituída por uma pena restritiva de direitos, se a pena aplicada for inferior a 4 anos. Mas lembrando que essa fase ela não tem previsão legal, ela tem previsão jurisprudencial. Bom, gente, então antes da gente entrar na primeira fase, a gente precisa de passar por alguns conceitos que são muito importantes para a gente entender esse método trifásico. Um desses conceitos é a pena combinada. O que é a pena combinada? É uma pena prevista abstratamente em lei. Então, todos os crimes são acompanhados de uma pena combinada. Por exemplo, o crime de homicídio. Todos que praticam um crime de homicídio terão pena combinada entre 6 a 20 anos. Dentro da pena combinada, a gente também tem a pena aplicada, que é a pena que é realmente fixada pelo juiz. A gente tem também circunstâncias judiciais e legais que são utilizadas para análise para decidir qual que seria a pena aplicada para o sujeito em questão. Então, a gente tem as circunstâncias judiciais, que são circunstâncias subjetivas do juiz, que estão previstas no artigo 59 e são usados na primeira fase da dosimetria da pena. E a gente tem as circunstâncias legais, que são circunstâncias que podem aumentar ou diminuir a pena, que são usadas na segunda e na terceira fase, que já foi brevemente introduzida pela Camila. Além desses conceitos, a gente tem que ressaltar também que antes de entrar na dosimetria, a gente tem a qualificação, a gente tem que observar se o crime ele é qualificado ou simples, para a gente ver qual pena combinada que a gente realmente vai utilizar. Mas bom, Camis, vamos começar a falar realmente da primeira fase. Bom, gente, na primeira fase da dosimetria da pena, assim como a Tainá falou, o juiz ele vai calcular a pena base utilizando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Então, o juiz ele vai analisar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, assim como o comportamento da vítima para analisar essa pena base. E, gente, cada uma dessas circunstâncias tem um valor que o juiz acha devido. É claro que o juiz ele vai ter que fundamentar a sua decisão, vai ter que fundamentar como ele chegou no cálculo da pena base, mas elas são circunstâncias subjetivas do juiz. Então, é o juiz que vai atribuir o valor a elas. Além disso, gente, a pena base, ela não pode ultrapassar os limites legais. Então, por exemplo, no crime de homicídio simples, a pena combinada é de 6 a 20 anos. Então, a pena base ela não pode ser inferior a 6 anos nem superior a 20 anos. Ela tem que estar dentro desse limite legal. Mas, Camila, como é que a gente aplica esse artigo 59 na prática? Bom, gente, o juiz, ele tem basicamente duas opções. Ou ele vai analisar as circunstâncias judiciais como um todo, então ele analisa o artigo 59 como um todo, vendo qual circunstância está favorável e qual circunstância está desfavorável ao réu, e considerando esse conjunto, ele vai chegar no valor da pena base, ou ele começa no mínimo legal estabelecido ali para cada infração penal. Então, por exemplo, no homicídio simples, ele começaria com 6 anos e ele aumentaria a pena se houvesse ali alguma circunstância judicial desfavorável ao réu.
Mas, Tainá, as circunstâncias judiciais, elas não servem só para calcular a pena base, né? Não mesmo. As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 também servem para decidir o regime inicial, né, do sujeito e também avaliar a substituição das penas privativas de direito e as penas alternativas, como decidir entre detenção ou multa. E assim, gente, a gente chega ao fim de mais um episódio dos nossos podcasts do Lei na Conversa. Nos próximos episódios, a gente vai aprofundar na segunda e terceira fase da dosimetria da pena. Isso mesmo, gente. Não esqueçam de seguir o Lei na Conversa no Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube e Spotify. Até o próximo episódio!